Era ele que erguia as casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo ele desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele comia, mas fosse comer tijolo? E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria, não fosse eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que um dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele que fazia. Ele, um humilde operário. Um operário em construção. Olhou em torno. Gamela, banco, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele que fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo crescia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve por um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal qual sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a observar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde ele morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado pelos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve o braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário a sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento se misturava ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando até o alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder à sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia.
Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via casas e dentro as estruturas. Via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera do operário construído o operário em construção.